E muito para quem é tutor, para quem cria um bichinho de estimação, um cão, um gato. Nesse período do ano, as temperaturas começam a baixar e apesar de Alagoas não ter aquele inverno rigoroso, todo mundo sente, né? O friozinho. É que nem Marcos Rodrigues aqui, né? Ele já sabe que que tá no inverno, aí ele coloca 3 blusas e uma jaqueta por cima. Aí o patrocínio dele ainda diz assim, vai com esse moletom também. Aí né? você não coloca pra deixar, né, aí todo esse estilo, tal, decote, enfim. Aí fica reclamando do frio. Cara, não é? né? É uma Mas polêmica assim, aqui. pessoas do Nordeste são estranhas, né? Eu Mas a costumo prioridade dizer agora isso. não são os humanos, agora são São os os pets. bichinhos. E assim como os humanos, eles também sentem frio. E sentem muito, não é pouco. Você que cria animal de estimação sabe disso. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui a médica veterinária Tassiana de Holanda. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Mix. Muita gente pensa que, como Alagoas não tem esse inverno rigoroso, não tem aquela sensação de frio de muitas capitais e cidades pelo Brasil afora, os bichinhos não sentem tanto incômodo, mas mesmo com o clima da gente aqui e com essas mudanças que nós temos hoje, principalmente, né? Aproveitando já a deixa, porque o dia amanheceu com aquela cara de inverno, diferente dos outros dias que a gente vem acompanhando aqui e monitorando o tempo, mas com as temperaturas mais baixas. Como é que eles sentem esse frio? É como os humanos? É do mesmo jeito? Precisa cobrir? Bom dia. Bom dia. Eu estou muito feliz pelo convite. E sim, realmente os pets eles sentem frio também. Mesmo a nossa região sendo uma região que não apresente tanta temperatura baixa, eles têm que ter um cuidado especial, principalmente os filhotes e os cães idosos. Porque os filhotes, eles não conseguem ainda fazer a termorregulação. E os idosos, muitas vezes, têm problemas articulares. Então, quando baixa mais a temperatura aqui na nossa região, eles tendem a sentir essa mudança de temperatura e precisam realmente de alguns cuidados especiais com relação à saúde deles. Nós temos uma pet que ela tem esse comportamento de se aproximar e querer ficar tocando, inclusive, o corpo, né? Eles procuram um ambiente um pouco mais quente. Fica assim, enfronhando ali perto das almofadas, a gente nota essa mudança também. Agora, eu noto que os pet shops, eles têm até umas blusinhas assim pros pets. Colocar aquilo faz bem também? Dependendo da raça e do estilo do animal, é bem viável colocar realmente uma roupinha. Mas o que acontece fica melhor para animais de pelo curto e os filhotes. Animais mais velhos, tipo como os idosos, se você for agasalhar com algum tipo de roupa, tem que prestar atenção se a roupinha vai estar totalmente confortável e adequada ao tipo dele. Então, nem sempre o que a gente vê que é visualmente bonito é o que está confortável para ele. Isso. A gente tem que estar sempre atento com relação ao conforto do animal. Pegando carona nisso, a gente está dando muito exemplo de pet, né, canino, mas e o pet felino também? O gato. Acho que eles são mais independentes, né? Gato é o amor da minha vida. Eu amo os dois e gato eu acho que é um ser superior. Eu e eles noto também... o olhar do meu, assim, principalmente quando não tem comida. Ele olha assim com um desprezo. Ele vai atrás. E gato, ele também sente esse frio. E ele procura um ambiente mais quente, ele procura ficar em locais que fique mais agradável a ele. Então, ele vai sempre procurar uma caminha, ou a dele, ou a dos tutores, ou o sofá, ou aquela poltrona que você gosta, ele vai ali e vai ficar. E assim, quando eles estão à vontade, eles fazem umas poses, né? Fica assim, aquela cena assim, parece que o pescoço tá uma coisa assim, interessante. Gente, ele tá tão artística hoje, né? Ele tá demais. Eu tô dentro de uma médica, ela entendeu o meu... Liga, porque a médica hoje entendeu. ainda tá suave, daqui a pouco ele melhora. Mas como é que a gente identifica esse frio? Como é que a gente sabe que o animalzinho já tá ali passando por uma situação de desconforto? Eu digo porque o meu não sabe nem que é pet. Ele acha que ele é humano. Porque ele pede para dormir na cama, ele se enrola no edredom. Então, assim, ele coloca a cabecinha no travesseiro. Então, ele não sabe que é pet. Eu fico tentando avisar, mas não adianta. Não adianta. E eu fico sem saber, muitas vezes, se ele tá sentindo frio. E na minha cabeça de mãe... de mãe de pet, né? Lógico. Vai lá e pega o edredom e cobre. Isso vai certo. esquentar muito? Esquenta, não. Ele vai Vai ficar ser na bom. temperatura Porque quem gosta de ideal. ar-condicionado também é ele. Tô Eles falando de um amam. Shih Tzu, tá, gente? De Ai, 9 é lindo. anos.
Ai, já é um jovem senhor. É. Nessa idade do seu, ele tem que ter realmente esses cuidados. Então, ambiente mais confortável, mesmo ele tendo um pelo longo, mesmo ele sendo bastante peludo, ele também sente frio, principalmente se ele está dentro de um ambiente refrigerado, como o quarto, o ar-condicionado. Então, ele precisa ficar nesse ambiente que tenha a coberta, ele precisa ficar mais agasalhado, porque nessa fase ele pode começar a desenvolver algum tipo de artrose. Porque dentre os animais mais idosos, acontece muito de ter problema articular. Então, quanto mais aquecido, quanto melhor agasalhado ele tiver, melhor vai ser para a saúde dele. Eu mencionei, Marcos, essa história do sempre enrolar, porque pode fazer chuva ou sol, o Shih Tzu ele tem uma característica que, conversando com outras tutoras de Shih Tzu, parece que são todos iguais, é uma legião. Então, eles procuram o ambiente que já é climatizado e refrigerado. Eles preferem ficar ali. E, muitas vezes, por isso, a gente não sabe se ele está passando frio ou não, porque ele gosta, a raça já gosta naturalmente de um ambiente mais frio. Mas, nesse lugar refrigerado, o ideal é que o cantinho dele dormir, ou da cachorrinha dormir, esteja com uma manta, ou pode ser um tapete simples, ele não vai sentir tanto incômodo. O tapete, nós temos que ficar mais atentas, porque tem alguns desses tapetes, eles tendem a acumular mais sujeira, mais ácaro. Então, às vezes pensando que vai estar ali fazendo essa cobertura, deixando com que ele fazendo com que, enriquecendo o ambiente dele, para que ele não fique com frio, pode estar ocasionando algum outro tipo de doença respiratória também relacionada ao frio. Então, no lugar de tapete, é muito melhor que seja uma mantinha ou mesmo a caminha deles, essas que vendem nos pet shops. Então, geralmente elas são antialérgicas. Então, nesse sentido, é melhor que seja uma caminha própria para pet do que mesmo aquele tapete que a gente já tem usual dentro do quarto, para não acumular poeira. Esse detalhe do pelo e da presença, né, dos bichinhos realmente é algo que faz a diferença também, tá? Há alguma mudança no comportamento alimentar? Não sei se eu estou fazendo uma observação estranha, mas eu noto que parece que come menos também, né? Porque dependendo do animal, ele realmente vai tender a querer não como se alimentar tanto, porque ele não vai estar fazendo tanto esforço, ele vai querer ficar mais quieto. Perfeito. E também a ingesta de água. Como não está tão quente, eles também não vão querer estar tomando tanta água. Então é importante que a gente comece a oferecer, prestar atenção nos recipientes de comida e água e ver se eles realmente estão comendo e tomando água. Caso isso não esteja acontecendo, a gente tem que tentar oferecer de outras formas para que eles tomem a água, principalmente a hidratação, e que comam. Sempre frio o alimento ou ele pode ser aquecido? A alimentação natural, ela pode ser aquecida, mas a ração não. A ração você coloca, espera ali um tempinho para ver se ele vai comer. Depois que ele come, você retira. Para quê? Para que ele não fique ali naquele ambiente juntando mofo ou então ficando amolecido. Essa ideia de deixar muita coisa ali não é não é bom. Essa história da alimentação natural, aquecida ou refrigerada, isso vai muito do paladar do pet, da personalidade de cada pet, da seleção que o pet faz para alimentação? Ou, naturalmente, os pets que já estão ali na alimentação natural, já preferem uma alimentação mais aquecida? Vai mais da seletividade mesmo dos animais. O recomendado sempre é a ração totalmente balanceada, mas existem já muitos alimentos que já são pré-preparados, específicos para os pets. Então, vai da conduta e do dia a dia mesmo do tutor com o seu animal, para ver o que ele realmente vai querer comer e o que mais vai se encaixar na rotina dele. É bom ficar atento também a essa questão da umidade, né? No coçar mais intenso, que às vezes provoca alguns ferimentos. E aí, se você notar isso, né, tem que estar atento, porque esse contato com o solo, aquele ferimento também pode ser uma porta de entrada, né? Se ele tiver com a imunidade baixa ali, vai ter que chamar atenção. Tassiana de Holanda, médica veterinária, fazendo esse alerta também para o comportamento dos pets em relação aos períodos mais frios. Muito obrigado pela sua presença, sucesso aí na caminhada, boa semana. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. Vamos seguindo aqui, trazendo uma informação de uma pocilga que foi interditada